Olá, bom dia. 5h51, 26 de setembro de 2023. E o dia? O dia é o dia, uma terça-feira. É verdade e é verdade. E o que seria a verdade? O dia seria uma verdade, a hora seria uma verdade. Puxa vida. Então existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade é relativa. Assim, se estou aqui o dia 26 de setembro, a hora 5h51, aqui. Em outro lugar, poderia não ser assim. A hora poderia ser outra. Sim, o dia, inclusive, poderia ser outro. São as diferenças. E essas diferenças, a localização geográfica. O lugar. O lugar tem que constar. Não tem como apenas datar sem você falar da importância do lugar. Se em Palmeiras eu entrar e for um vídeo gravar, eu vou falar, sim, eu vou falar o dia, a hora e a localização geográfica, sim, porque é verdade e é verdade que aqui quem vê os vídeos, sim, já sabe a localização geográfica. Aqui estou em casa em Salvador. E os vídeos, sim, diferentes, são de Palmeiras. É verdade? Mas se eu sair desse ambiente aqui, costumeiro, rotineiro, e se eu for para algum outro lugar, dúvida pode se levantar de onde eu estou a gravar. E se é assim, a verdade, ela pode, sim, ela pode nos dar elementos e elementos para a gente questões levantar. Eu, por exemplo, posso mesmo olhar a igreja de Palmeiras e ver um movimento específico lá. E se o movimento aumentar, não for o da mesma rotina, quem frequenta a igreja, rotineiro, ali, vai estranhar o movimento, sim, e levanta questionamentos. Passei alguns dias lá, frequentando a igreja da cidade. A rotina não esteve a mudar durante os dias que eu estive lá. Na quinta, na adoração do Santíssimo, a igreja mantinha aquela rotina. As pessoas chegavam, costumeiras daquele dia, para adorar o Santíssimo. E depois da celebração,
da costumeira missa. Não havia nada de diferente. No domingo, ali, a igreja mais preenchida com pessoas bonitas, bem vestidas, para a celebração de algo que faz parte da rotina de quem frequenta o lugar. Não tinha nada para convidar toda uma cidade, sim, a própria pessoa se convidar para estar lá. Aqueles dias, tudo calmaria. A igreja se enchia, a missa acontecia, e aquela beleza ali, Deus me ofertaria. E por que disso eu estou a falar? Porque se eu moro no lugar e estou acostumada a frequentar, vou ali na feira, vou na igreja, na praça, passo pelas ruas, e se algum movimento começar a se diferenciar, não existe uma única pessoa que não vai estranhar. Porque muda a rotina que você está acostumada. Então, muitas coisas passam por nós. Se for um dia ou outro, a gente certamente vai estranhar. Mas quando começa a fazer parte da rotina, do lugar, pronto. Aquilo em nós passa a se naturalizar. Olha, a gente deveria achar natural só coisas boas. Sim, só coisas boas. A gente não deveria achar natural pessoas se comportarem de um jeito irracional. A gente não deveria achar natural. Uma pessoa alimenta o instinto animal. E de repente a gente passa a achar natural. O problema é que se eu for escrever um diário local, eu não posso simplesmente não colocar dentro da escrita as coisas desmedidas. Eu não posso simplesmente virar as costas para a minha vida. Isso não dá. Mas eu costumo, sim, enquanto pessoa, muitas vezes, assim realizar. Quando a barbárie eu passo a aceitar, como se aquilo não fosse me prejudicar, como se eu não fizesse parte do lugar, como se os meus vínculos não estivessem lá, como se as minhas raízes não fossem me importar com aquilo tudo que as raízes
fossem mesmo estar. Isto é cruel. Isto é cruel. A gente passar por cima de nós mesmos. A gente passa a ser mais cruel do que aquele que passou a alimentar um instinto animal. Porque a gente passa a escutar, conversa aqui, conversa acolá, conversa aqui, conversa acolá. E toda a nossa vontade de enxergar aquilo que a gente julga, nunca em nós atravessar de uma maneira espetacular. A gente sabe até detalhar, porque a gente julga que está distante, que a flecha não vai sair de lá para nos alcançar e de fato nos derrubar. É tão difícil mesmo a gente querer. A gente querer lutar por algo que a gente sabe, que pode diretamente nos prejudicar. Que o nosso próprio corpo pode tombar. Que a gente pode ser obrigada até a mudar. Que a nossa rotina a gente pode perder no próprio lugar. Santo Deus. A gente diz acreditar. Acreditar em algo. Sempre que a gente deseja uma frase, jogar. Graças a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Ah, se não fosse Deus. O divino nunca pesou vida particular. Sim, a dele. Para ele querer mesmo preservar, sangue não derramar, lutou pelo lugar. E quando ele luta pelo lugar, ele luta por cada pessoa que lá está, inclusive por aqueles que estavam a prejudicar. Por quê? Porque as raízes estão lá, estarão lá os frutos, que serão raízes. E ainda que esses frutos vão cair em outro lugar, raízes virá, ainda assim a ligação está lá. E nós que amamos o lugar, nós queremos voltar. Mas nós voltamos muitas vezes com uma indiferença que a gente deveria mesmo procurar em nós como é que a gente pode voltar e escutar muitas vezes as barbáries
que estão a nos falar, que estão a passar. E simplesmente a gente não se incomoda. E até faz de conta nos escandalizar, porque não faz de conta. Imagine a gente acreditar que o tempo não vai passar. O tempo passa. E independe do olhar. Para uns, às vezes depressa, para outros devagar, para outros até parece que o tempo está a atropelar. Para outros, o tempo parece esmagar. O fato é que o tempo passa. Passa aqui, onde eu estou a gravar, passa em Palmeiras. E se a gente não trabalhar no tempo que está a passar para a nossa vida, a gente poder mesmo colocar no altar da igreja, que a gente muitas vezes costuma frequentar. Do que vai adiantar a gente falar que a gente ama o lugar, que a gente ama a família, que a gente ama os sobrinhos, os filhos, os netos. De que isso adianta? O amor é um verbo absolutamente ativo. Não existe o amor nessa condição de verbo passivo. Eu amo, mas sabe como é? Eu não posso fazer nada. Eu compreendo que eu amo e eu posso fazer aquilo que está dentro do meu pertencer enquanto eu vivi. Eu posso ler. E se eu posso ler, eu posso ver. Eu não preciso nem no lugar comparecer. Porque eu posso ler. E se eu posso ler, eu posso dizer. Eu posso dizer o que eu vi acontecer. E se eu vi acontecer, eu fui dizer. Dentro dos meios que eu poderia fazer. E fiz isso, porque eu sempre compreendi o divino, o Filho do Deus vivo, ativo, como verbo no imperativo. O divino nunca me disse para eu pensar, sim, nos meus filhos. Nunca me disse isso. Ele sempre me disse que os meus filhos também faziam parte de outros filhos. Sim, os meus filhos também eram frutos daquele lugar onde o meu umbigo, o meu pai esteve a enterrar. Portanto, eu não poderia separar os meus filhos. Neles eu pensar e desconsiderar completamente os filhos, as sementes de outras árvores.
desse mesmo lugar? Quando toda essa história aqui esteve a começar, dentro de um ambiente de cunho muito particular, eu sempre, sempre e sempre estive a falar. Olha, eu posso pecar por outras coisas, como é comum a gente pecar. Mas eu nunca pequei por me ausentar. Nunca me ausentei. Eu frequentei aquela igreja e frequento todos os dias. Com o meu pensar, não. Com o meu direito de sair daqui com o melhor de mim. Para daquele mundo ali eu trazer para mim. Durante todos os dias que ali eu vivi. E quando eu li sobre a cidade que eu nasci, não foi simples para mim. Porque é verdade que crimes eu vi e descrevi os crimes que eu vi. E se eu acredito em mim, desde que o primeiro livro eu escrevi, eu não poderia fazer diferente com a cidade. Eu sempre acreditei que é muito bom a gente desejar ser gente. Mas o meu exemplo de gente, ele nunca virou as costas para a sua gente. Ele foi semente. Viveu plenamente. Esse é o meu exemplo. E se meu exemplo de gente me pedia para viver aquela alegria de ser semente e não ser indiferente com a minha gente. Eu nunca fui indiferente com a minha família. Eu sempre briguei com aquela gente. A ponto de ter que viver como uma indigente. Porque eu sempre briguei com eles, por eles, por mim, por nós. Mas brigar não significa que a gente vai a guerra ganhar. Nenhuma batalha eu consegui ganhar. Nenhuma. Eu perdi todas. Eu perdi todas as batalhas. Mas isso não tirou de mim o direito de eu lutar por eles.
por mim, por cada sementinha. Mas eu não consegui ganhar uma única batalha. Mas o Divino sempre me disse: o importante é você acreditar. Que o importante mesmo é a gente não ter medo de amar e deixar o verbo lhe dominar. E todas as vezes que precisar, você vai brigar. Eu briguei. Eu briguei. Eu briguei. E eu voltei. Me calei. Observei. Mais uma vez indigente, eu virei e voltei. E briguei. E briguei. E briguei. E voltei. Compreendi que em indigente eu me transformei. Indigente. Você ser indigente para a sua própria gente. Ainda assim, o Divino sempre esteve a me pedir para eu sorrir e confiar em mim. Eu nunca menti para mim. Nunca menti para mim. Costumamos muitas vezes falar quando uma pessoa deixa esse lugar. Combati o bom combate. Eu não posso falar que eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo estar acima de cada um de nós. Nós não sabemos o que é combater o bom combate. Ele sabe. Porque o apóstolo Paulo, ele não lutou por ele, não. Quando nós lutamos para vencer uma doença, uma coisa assim muito específica, nós estamos lutando por nós. Aquilo é limitado. Não é combater o bom combate, não. O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate por todos aqueles que ele amava, por uma fé que ele vivenciava, por um Cristo vivo que ele elevava. Nenhum tipo de egoísmo está nessa frase, não. Não está. O apóstolo Paulo estará acima de todas as pessoas que passam por esse lugar. Estará acima. Não tem nem como a gente, perto do que ele esteve a realizar, a gente chegar. Mas a
A gente pode compreender o entendimento de alguém que esteve a se humilhar, que soube mesmo se rebaixar, pequenininho ele ficar, a ponto da escritura sim falar que ele era o menor. A gente pode ser o menor. E João Batista a gente pode mesmo honrar. E a gente compreender o batismo de João. Sim, se somos de Palmeiras, a gente pode amar Palmeiras. A gente pode limpar Palmeiras. A gente pode lavar a cidade. A gente pode colocar a cidade em cada altar que uma igreja aí costuma representar. A gente pode colocar a cidade. Porque dentro da cidade vai estar cada um de nós. Vai estar cada um de nós. Assim a gente vai estar em cada igreja. Na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus, na do Bom Jesus, na de Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças, na Universal, em todas as igrejas que estão aí nessa cidade. Mas isso só pode se dar se a gente colocar a cidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É como a gente datar. Se a gente não souber onde nossa casa está, e se a gente precisar de alguém para nos levar até lá, se a gente não souber a nossa localização, a pessoa não vai poder nos ajudar. Então, a nossa casa, a gente tem que colocar em primeiro lugar. Para qualquer pessoa poder nos ajudar e poder nos levar até a nossa casa, se assim a gente precisar. Mais do que adianta uma casa. Dentro de um lugar onde coisas difíceis estão a passar e a gente é incapaz de lutar, de cobrar, de querer mesmo saber o que há. Indiferença mata, esmaga, nos esbagaça. Eu nunca fui indiferente. Nunca. Eu sempre e sempre lutei pela minha gente. Lutei. Lutei quando eu sentei para gravar e vi que o brilho do lugar onde eu estive a estudar não estava mais lá.
que é a praça que eu tanto estive a frequentar, que o entorno daquilo tudo, sim, aquilo tudo que cerca a praça, não era mais do jeito que eu mesmo desejei encontrar. Mas eu tive algo ali de cunho muito particular. Então, eu fui à leitura realizar, olhei para a prefeitura de Palmeiras e fiz a leitura conforme aquilo que eu estive a enxergar. Olhei para a Câmara dos Vereadores, que tem um prédio muito bonito agora, e fiz a leitura conforme eu estava a enxergar. Entrei na igreja e vi o como é bom, o bom Jesus ali está. Mas as pessoas que frequentam o lugar, infelizmente, de algumas delas, dentro das minhas leituras, estiveram a passar. Cada uma de uma forma particular. Eu nem precisei de nome citar, mas de confiei no meu olhar, eu soube pontuar o que cada uma esteve a realizar para a nossa cidade prejudicar. Então, denunciei os crimes que eu acredito ali se dá. Saindo ali daquele ambiente da praça, caminhei pelas ruas e fiz as leituras daquilo que eu estava a enxergar, e também vi crimes e também fiz as leituras conforme eu estava a acreditar. Fui na praça, sim, do mercado ali, estive a olhar. Tem um banco, puxa vida, poderia eu até usar o ditado popular de uma vida inteira lá. Mas vi coisa errada também lá. E também fui denunciar, conforme o meu olhar. De cunho particular, santo Deus. Se tudo aquilo, sim, que eu coloquei em cada leitura, que aqui eu estive de forma bem particular, se tudo aquilo for, vamos dizer assim, mecanismo para a coisa de uma forma tão ruim, aí se dá, puxa vida, a gente poderia até pensar que seria a ruína do lugar. A ruína de qualquer lugar é a gente não querer mesmo lutar para a luz no lugar estar. O que uma estufa pode nos dar? Me diga.
É bom a gente querer numa estufa o tempo todo ficar. É bom a gente querer que os nossos filhos fiquem num lugar onde o mofo pode dominar, onde o açúcar pode nos matar, onde o chá pode ali correr feito lama e a gente vê um de nós ali se perder. Isso é bom? Nunca vai ser. Nunca vai ser e nunca vai ser. E se eu um dia estiver a escrever um livro, e se outros livros estiverem a nascer, e se vi tanta coincidência acontecer, eu posso temer. Sim, posso temer. E posso mesmo dizer, se a coincidência acontecer, como é que eu vou poder dizer que não tem nada a ver, como tantas vezes, essa coincidência esteve a acontecer. Eu creio em Deus. E se creio em Deus, eu vivo Deus. E se vivo Deus, eu confio no que Ele me deu. E o que Deus me deu? Deus me deu isso aqui. Sim. Sim. O direito de ouvir o que eu fiz aqui. E o que eu fiz aqui? Eu escrevi, e eu gravei vídeos, e vi muitas coisas. E eu escolhi mesmo. Eu escolhi sair. Sim, sair de mim. E quando a gente escolhe sair da gente, a gente não se apega. A gente não se apega a... Sabe como é que é essa coisa que pequena a gente pode? A gente pode lutar. Lutar. Para que a vida de quem vai ali continuar ali seja melhor. A gente pode lutar por a gente mesmo. Não é combater um bom combate. Todos podem realizar, os bons e os ruins. Mas o apóstolo Paulo lutou por algo maior. Não foi por ele, não. Não foi por ele. Eu não iria querer mesmo combater esse bom combate.
esse nosso pequeno, mesquinho, que a gente atribui a alguém. Não estou desmerecendo ninguém, não. Eu só estou reconhecendo aquele que está acima de cada pessoa desse mundo. Está acima mesmo. Ele é grandioso, maravilhoso. Ele sabe a raiz, o tronco, os galhos, as folhas, os frutos e as flores. Buscar para cada pessoa pequenininha ele levantar no lugar onde ele está hoje. Ele nem lembra, o apóstolo Paulo nem lembra dele mesmo. E eu sou feliz. Sim, quando eu posso. Hoje com o apóstolo está. Porque eu posso alcançar mesmo esse entendimento de que combater o bom combate nunca é por nós. Nunca será por nós. Enquanto unidade, uma pessoa miudinha, pequena, combatemos o bom combate. Quando não pensamos em nós. Quando o outro é nós. O outro obrigada. Respondo por mim e por essa casa que sou eu edificada. Respondo por toda leitura, a escrita e a gravada. E eu respondo. Sei do que aqui se trata. Assim sendo, obrigada.